É um privilégio, né, estar aqui, como pastor Guilherme falou. Nós nos conhecemos há muito tempo, temos uma história, caminhamos juntos. E eu creio que o Senhor, essa manhã, vai trazer exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe aquilo que você tem de expectativa no coração. E vai ficar tudo bem. Amém? Nós estávamos aqui ministrando sobre família e vamos continuar falando um pouco sobre família. Só que agora não a nossa família biológica ou a nossa família conjugal, o núcleo familiar que nós escolhemos, mas da família de Cristo, da família de Deus, que todos nós que estamos aqui pertencemos a uma só família, a uma família celestial. Todos nós aqui fomos gerados do mesmo Pai. E vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa convivência em família. Eu imagino que lá na sua casa, assim como na minha, tem dia que dá vontade de você falar assim: vou-me embora dessa família. Não é verdade? Sei que não acontece só na minha casa, sei que acontece na sua casa também. Vou-me embora dessa casa, vou-me embora dessa família, ninguém me entende aqui, não é? E acontece mesmo, queridos. E não só acontece na nossa casa, acontece também na igreja. Acontece também na família de Deus. E a beleza de tudo isso é porque nós somos diferentes. E Deus nos fez diferentes. Ele nos fez... A Bíblia diz que a multiforme graça do Senhor se manifesta através da sua igreja. As muitas cores da graça. Então, cada um de nós tem uma cor, vamos dizer assim. Cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós construiu uma personalidade ao longo da vida, porque o mundo foi nos apresentado de forma diferente. O mundo que os meus pais me apresentaram, certamente, não é igual ao mundo que você foi apresentado. Então, isso construiu em mim uma personalidade, isso construiu em você uma personalidade, e pode ser que seja muito, muito, muito diferente de mim, ou outra pessoa seja muito, muito, muito diferente de você. Mas fato é que há um elo que nos une. Há algo que nos traz para perto, que é Jesus Cristo. E quando nós escolhemos estar nessa família celestial, nós não podemos esquecer que nessa família celestial não há perfeição. Assim como não há perfeição na minha família, assim como não há perfeição no meu casamento, assim como não há perfeição na criação dos meus filhos. Porque nós não somos perfeitos. Estamos caminhando para uma perfeição, mas ainda não alcançamos esse lugar de perfeição. Então, na igreja é a mesma coisa. Todos nós caminhamos para uma perfeição, mas não chegamos ainda. Então, a grande revelação dessa manhã: não existe igreja perfeita, porque a igreja é feita por pessoas, e pessoas não são perfeitas. E aí eu queria ler com você alguns textos da palavra essa manhã, para que a gente possa construir aquilo que o Senhor tem no coração, aquilo que o Pai preparou para essa manhã. Ele sabia que você estaria aqui, Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe daquilo que cada um de nós precisa ouvir, e sabe também como cada um de nós precisa ouvir. Então, aquilo que vai ser ministrado é a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é poderosa, mais poderosa do que uma espada que corta dos dois lados, e ela está apta para penetrar no entendimento, nos corações, mudando a nossa maneira de pensar, transformando a nossa mente. E eu creio que será assim essa manhã, com aquilo que o Senhor quer compartilhar com a nossa vida. E o que Ele quer compartilhar com a nossa vida é que nós vivemos em família. E que Deus é um Deus de relacionamento. Queridos, se a gente não gosta de pessoas, se a gente não gosta de se relacionar, eu tenho uma triste notícia para você: não vai dar certo a sua caminhada cristã. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele nos gerou para relacionamento. Eu sempre gosto de lembrar que ainda que Deus não tivesse criado absolutamente nada, Ele ainda seria Deus. Mas Ele decidiu, na sua soberania, criar a humanidade.
Ele não precisava criar, porque Ele é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele continuaria sendo esse Deus, ainda que Ele não tivesse criado absolutamente nada. Mas Ele decidiu nos criar. Ele decidiu nos criar para um propósito. A Bíblia diz lá em Efésios que Ele nos criou para o louvor da sua glória, para sermos um elogio a Ele, para enaltecermos o nome dEle, para refletir o caráter de Deus nessa terra. Então, Deus nos criou para relacionamento. O primeiro relacionamento é com Ele, não é? A humanidade estava separada de Deus por causa do pecado. A humanidade estava impedida de se relacionar com Deus a partir da queda do homem. E desde então o homem precisa, dentro dele, voltar, fazer esse caminho de volta. Porque dentro de todo homem, ser humano, há uma necessidade de se conectar com o divino. Por isso que as pessoas buscam crenças. As pessoas buscam se conectar com o divino de alguma forma. Mas nós sabemos que a única forma de nos conectarmos ao divino é através de Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Então há um caminho para nós nos reconectarmos a Deus. Mas desde então o homem busca esse caminho de volta, essa religação. Daí a palavra religião. Ele busca se reconectar. Uma vez, queridos, que nós nos reconectamos com Deus através de Jesus Cristo, nós vivemos para um relacionamento. Amém. Em primeiro lugar, um relacionamento com Deus. E em segundo lugar, um relacionamento com a sua igreja, com os nossos irmãos em Cristo. Porque nós somos uma só família, somos um só corpo. E a isso o próprio Deus denominou igreja. Vocês são o meu corpo, vocês são a igreja. Então nós somos um só corpo. Você faz parte do mesmo corpo que eu. Existem partes do seu corpo natural que você não gosta? Sim ou não? Sim. Tem partes do meu corpo natural que eu não gosto. Podia ser um pouquinho melhor. Mas está no meu corpo. E eu vou aprender a lidar com ela. Amém. Tem coisas que a gente pode fazer, não é? Botar um botoxzinho aqui, ajeitar ali, fazer uma drenagem não sei aonde, pode procurar a esposa do pastor, não é? Pinta um pouco do cabelo, do universo feminino que eu estou falando, né? Pinta um pouco do cabelo, enfim. A gente vai dando uma ajeitada para ficar próximo àquilo que a gente gostaria. Mas certamente tem parte do nosso corpo que a gente não gosta tanto assim. Assim é a igreja. Tem pessoas da igreja que a gente não se afina tanto. E está tudo bem, a essa pessoa você não vai ter intimidade. Agora, se relacionar, é impossível não ter relacionamento na igreja. Porque somos uma só família. Amém? E eu quero ler alguns versículos com você, falando sobre essa família de Deus. E em Salmos 68, a partir do versículo 5, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Então, queridos, nós vivemos em família. Gostando ou não, querendo ou não, é uma família. Eu gosto sempre de lembrar, queridos, que a igreja não é um clube social. Porque em um clube a gente escolhe. Eu gosto da piscina, mas eu não gosto da quadra. Eu gosto do almoço que se serve no clube. Mas eu não gosto muito da sobremesa. Um clube a gente escolhe. E aí a gente vai frequentar aquilo que a gente gosta. Uma loja, um shopping, a gente escolhe. Gosto dessa loja, não gosto dessa loja. Então, nessa loja eu não entro, nessa loja eu entro. Mas igreja não é shopping. Igreja não é clube social, igreja é o corpo de Cristo. E quando a gente decide não se relacionar, eu decido não me relacionar com uma parte do corpo de Cristo. E você acha que Cristo fica feliz? Não. Então, como nós vamos aprender a nos relacionarmos na igreja? Entendendo, em primeiro lugar, que não há perfeição.
Há uma caminhada em busca de um aperfeiçoamento, mas não existe perfeição. Então, aquilo que eu não sou perfeito pode trazer ao meu irmão um certo desgaste. Mas aquilo que o meu irmão não é perfeito também traz a mim um certo desgaste. E como não há perfeitos, nós vamos aprender a lidar com as imperfeições. Você não aprende a lidar com aquilo que você não gosta tanto do seu corpo? Então a gente esconde aqui, a gente ressalta aqui. A gente estava brincando hoje lá na casa do pastor, que tem um espelho lá que nos favorece. Não é? Um espelho que é mais ou menos inclinado, ele alonga, ele emagrece. E aí a gente brincando, na hora de sair, eu falei, esse espelho é bom, porque melhora a nossa autoestima, né? A gente olha para o espelho e se sente muito. Quando a gente não está tão feliz assim com a nossa aparência, a gente vai para o espelho da palavra. Então, a palavra nos diz que estamos conectados a um corpo. É sempre bom lembrar, não é? Quantas vezes a gente canta isso, que fazemos parte do corpo de Cristo, e a mesma seiva que escorre do cabeça também nos alcança, que o corpo de Cristo é forte, é corajoso. A gente sempre enaltece o corpo de Cristo, e isso é bom, é verdadeiro. Mas quando eu penso no corpo de Cristo, eu penso no meu irmão, que faz parte do mesmo corpo que eu. Eu penso que quando eu danifico uma parte do corpo, todo o corpo sofre o dano. É isso que a palavra fala. Então, aprender a viver nesta família celestial é um bom negócio, porque vai trazer leveza para todos. Não é assim na nossa casa? Às vezes os filhos estão brigando e a gente conversa e a gente explica que é irmão, que tem que aprender a conviver, que é assim mesmo, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, que um age de um jeito, outro age de outro. Não é porque dois filhos na mesma casa, do mesmo pai, da mesma mãe, não são iguais. Muito menos na igreja. Não é? Que veio cada um de uma cultura, cada um de um canto, principalmente, por exemplo, uma igreja como essa, que tem a moça de Salvador, tem a moça de... desculpa. Tem a menina de Salvador, tem a menina de... Mas qual é o nome da cidade lá? E qual é o nome que não pode falar? Do Pato? Pato Branco! Cada um é de um lugar, né? O seu pastor é do Rio de Janeiro. Cada um é de um lugar. Imagina, né, a sopa. A quantos legumes diferentes nós temos nessa sopa chamada Verbo Viseu. Com certeza, queridos, costumes diferentes. E aí nós vamos aprender a lidar com isso. Mas nós temos algo a nosso favor. Temos a palavra que nos favorece, que nos baliza, que nos ensina todas as coisas. E aí eu quero ler algo com você que é bem interessante, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, capítulo 2, a partir do versículo 13. Olha que coisa interessante a palavra do Senhor fala. Eu vou ler para você na versão NVT. A nova versão transformadora. Diz o seguinte, 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte. Quando lhes disserem isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, quando estiver
com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite, não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Sabe, queridos, a Bíblia fala sobre 3 categorias de pessoas. A Bíblia está falando sobre uma pessoa espiritual, a Bíblia está falando sobre uma pessoa natural e a Bíblia está falando sobre uma pessoa carnal. Quem é a pessoa natural? A pessoa natural não tem o Espírito Santo por dentro. Ela é natural, ela não vive o espiritual. Então, as pessoas que não têm Jesus, elas são pessoas naturais, elas vivem baseadas nos 5 sentidos, elas vivem baseadas à lei deste mundo, ao sistema desse mundo. Então, como é o sistema desse mundo? Bateu, levou, dente por dente, olho por olho. Como é o sistema desse mundo? Não leva o desaforo para casa, vai receber aquilo que fez comigo. Esse é o mundo, o sistema do mundo. Então, a pessoa natural, ela vive assim, como o mundo, no sistema do mundo. Por quê? Porque ela não nasceu de novo. Aí nós temos uma outra categoria, que é o espiritual. Quem é o espiritual? É o maduro. É aquele que se converteu e, de fato, pratica a palavra. Como Tiago fala, é aquele que acolheu com mansidão a palavra em voz enxertada. E ela é poderosa para salvar ou transformar a sua alma. Então, esse homem espiritual é aquele que acolhe a palavra e que se permite ser transformado por ela. Então, se o sistema do mundo diz, bateu, levou, esse homem espiritual, essa mulher espiritual, vai ver pela palavra que não é assim. Pelo contrário, que Jesus nos deu um mandamento. Ame o outro, ame o próximo como a você mesmo, como eu amei você. E qual é o amor de Jesus? O amor de Jesus, que ele nos convida a amarmos uns aos outros, é o amor incondicional. Você fez alguma coisa para receber o amor de Jesus? Não, você só aceitou. Não precisou fazer nada, porque ele fez. Então, é o amor incondicional. Como é o amor do mundo? Eu só vou amar você se você me der alguma vantagem. Eu só vou amar você se você for bom para mim. Eu só vou amar você se eu tiver lucro neste relacionamento. Mas o amor de Jesus foi um amor incondicional. Nós não fizemos nada, pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos amou, a Bíblia diz. Ele nos amou primeiro e ele deu. É um amor incondicional. Sabe como é bom comparar esse amor incondicional? Quem tem bebezinho, não é? O Fábio está com um bebezinho. Aliás, o Fábio não para de ter bebezinho. Cada vez que eu tenho aqui, tem um bebezinho novo. A Bruna e o Fábio, com um bebezinho novo. O pequeno, qual é o nome do pequeno? Mateus. O Mateus não fez absolutamente nada para ser amado. O Mateus faz caquinha, mama, arrota e faz caquinha. Mama, arrota e faz caquinha. Esse é o ciclo do bebê. Mama, arrota e faz caquinha. Mama, arrota e faz... E só chora de madrugada para mamar, não é? Agora, eu tenho certeza que o Fábio e a Bruna amam o Mateus incondicionalmente. Ele não faz absolutamente nada para ser amado. Pelo contrário, ele tira as energias da Bruna. Ele tira as noites de sono da Bruna. Mas a Bruna o ama. Este é o amor incondicional. É assim que Deus nos ama. Incondicionalmente. Ele nos ama, ponto. Porque ele é amor, ponto. Então, o homem, o ser humano espiritual, ele compreende isso. Aí ele também fala de uma outra categoria, de um homem carnal. Quem é o homem carnal? Ele não é o homem natural,
ele já se converteu, ele frequenta a igreja, mas ele não se deixou moldar pela palavra. A mente dele ainda está pensando como o mundo pensa. Então ele vem para a igreja, não se deixou transformar pela palavra e ele continua andando na carnalidade. E aí o apóstolo Paulo fala escrevendo essa igreja. E essa igreja, queridos, essa igreja era cheia de mover. Essa igreja era cheia do agir do Espírito Santo. Quando a gente vai olhar para 1 Coríntios, no capítulo 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre as manifestações do dom do Espírito, a gente vai ver várias manifestações que aconteciam nessa igreja. Essa igreja era uma igreja do fogo. Essa igreja era uma igreja que considerava a presença do Espírito Santo. Essa igreja era uma igreja que amava o mover. Mas Paulo diz, mas tem carnalidade. O que é a carnalidade que ele diz aqui? Ciúme, contenda, fofoca, um irmão falando mal do outro, um irmão não suportando as fraquezas do outro. E olha que coisa interessante, como o pastor falou ontem, né, sobre os casais, eu achei bem interessante, o pastor, no caso, meu marido, que é o meu pastor, dura essa tarefa, ser pastoreada pelo marido? Não é não, Taninha? Não é? Deus o sabe. Ele falou ontem assim, num relacionamento conjugal, né, quando dá um problema, quem é que vai resolver essa questão? Quem é que vai se manter na palavra? Aquele que é mais crente, aquele que é mais espiritual. A mesma coisa no meio da igreja, não é? Quando tem algum problema no meio da igreja... E, queridos, deixa eu dizer, não é privilégio do Verbo Viseu. Não sei nem se aqui tem esse tipo de problema. Mas, lá no Rio de Janeiro, também tem problema na igreja. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que também tinha muito problema nas famílias. A gente tem irmão matando irmão, Caim matou Abel. A gente tem a família de Davi, uma encrenca danada, porque um irmão possuiu a outra irmã, né? Estuprou a irmã, aí o outro indignado matou o irmão, uma confusão danada. Marido botando a culpa na mulher, foi a mulher que tu me deste, ó, essa mulher aí, né, que faz confusão é essa mulher. Então a gente vê várias situações onde famílias, na palavra, tiveram problemas. Mas, queridos, sabe que Jesus chegou, e em Jesus os problemas são resolvidos? Amém? Jesus chegou. Agora eu vou te dizer, parou de ter problema depois que Jesus chegou? Não parou. Sabe que o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos para a viagem missionária. Só que na primeira viagem missionária, João Marcos não suportou a pressão da viagem e voltou para casa. E aí Barnabé fala, vamos levar João Marcos? E o apóstolo Paulo diz, não vou levar, porque ele já criou problema na primeira viagem. E eu não quero problema nessa segunda viagem. Aí a Bíblia diz, queridos, que entre Barnabé, que era amigo de Paulo, Barnabé foi aquele que treinou Paulo. Barnabé foi aquele que, quando ninguém dava nada pelo apóstolo Paulo, Barnabé falou, vamos lá, eu vou te treinar, vem comigo. Barnabé foi a Tarso buscar o apóstolo Paulo e treiná-lo. Não só eram amigos, como Barnabé treinou o apóstolo Paulo. E sabe o que a Bíblia diz que teve entre eles? Grande contenda. A Bíblia é gentil. Mas o que teve, amado, foi uma briga feia. Mas a Bíblia diz, grande contenda. Grande contenda, 2 homens de Deus. 2 homens com um chamado precioso. Mas diz que se desentenderam. Agora, olha que coisa linda, quando Paulo vai escrever a sua última carta, ele diz, faz o seguinte, traz João Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Você entende que não significa que não vai ter contenda, mas significa que baseado na palavra a gente resolve as contendas. Porque somos uma família, vamos morar todos no céu, na eternidade. Pensa! Aquele irmão que pega no seu pé, vai morar contigo na eternidade. É melhor aprender a lidar aqui. Melhor, né? É muito tempo a eternidade.
Então, não significa que não tem problema, não significa que não tem desavença, não significa que tem diferente pensamento, amado. Mas significa que na palavra a gente resolve. Porque a gente não quer ser chamado de carnal. Eu não quero, você quer? Tenho certeza que não. Você não quer ser chamado de carnal. Então, queridos, por quê? Porque pertencemos à mesma família. A gente está junto nessa. E a Bíblia diz que assim como um ferro afia o outro ferro, é um amigo a seu irmão. Sabe quando você afia a faca? Não sei como funciona aqui. Lá no Brasil, eu tenho uma pedra, né? Que a gente vai afiando a faca. A gente não, a gente é muita gente, né? Eu não afio porque eu não sei afiar. Tem um amigo que vai lá em casa de vez em quando fazer churrasco e ele afia todas as minhas facas. Eu boto todas as facas lá e falo, Luciano, por favor, amora todas as minhas facas, porque ele tem habilidade, porque ele é churrasqueiro. E aí, queridos, sai faísca. Sabe quando você afia a faca? De vez em quando sai uma faíscazinha. Assim é um irmão ou um amigo. Às vezes sai faísca. Dentro da igreja? É, dentro da igreja. Às vezes sai faísca. Mas sabe que quando sai faísca é um sinal que a faca está ficando bem afiada para cumprir o propósito dela. Então, em um relacionamento vai sair faísca. Porque somos diferentes, pensamos diferentes, fomos criados diferentes. Vai sair uma faísquinha, mas isso significa que nós estamos sendo aperfeiçoados. O que não pode acontecer? É eu ir para casa chateado, zangado, né? Quando a gente ministra sobre o fruto do Espírito, e a gente fala, eu sempre falo assim, eu não levo desaforo para casa. Não levo, porque eu resolvo antes de chegar em casa. Né? Irmão, percebi que você me olhou estranho. Tá tudo bem? Percebi que você não falou comigo. Tá tudo bem? Percebi que naquele dia você ficou chateado. O que eu fiz para você ficar chateado? Porque eu não quero fazer de novo. Assim que a gente resolve os relacionamentos na palavra. Não leva desaforo para casa, não. Porque a Bíblia diz que desaforo que a gente leva para casa vira raiz de amargura. E aí cresce uma árvore, só que não é uma árvore frondosa. É uma árvore negra. Porque a amargura adoece. A amargura, a gente fica rancoroso, fica resmungão, fica chato. Porque, amargurado. Você fica uma pessoa amargurada. Então, a gente resolve antes. É melhor para a gente, para a nossa saúde. A Bíblia diz, queridos, que um coração alegre bota o rosto da gente bonito. Fica formoso o rosto alegre. A Bíblia também diz que um coração entristecido faz secar os ossos. Então, tem muita gente com osteoporose, com artrite, artrose, porque está com o coração entristecido, está com mágoa, está com rancor, não é? Mas a palavra tem cura. Amém. A palavra tem cura. E olha que coisa linda que a palavra fala. Eu quero ler com você. Romanos, no capítulo 14, no versículo 10, diz o seguinte: tu, porém, porque despreza o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. É uma pequena ameaça. Não é? Deus está fazendo uma pequena ameaça. Você que está julgando o seu irmão, você que está desprezando o seu irmão, uma pequenininha ameaçinha. Vai ter que dar conta disso. Oh, Deus bom. Não é? Você vai comparecer ao tribunal de Cristo. E lá no tribunal de Cristo, talvez você perca um galardão, porque desprezou o seu irmão, porque falou mal do seu irmão, porque estava com ciúme do irmão. É isso que a palavra está dizendo. Aí no Romanos 15, no versículo 1, diz, ora, nós que somos fortes, você é forte? Amém. Não muscularmente, né? Cadê o Marcos? Não é assim como o Marcos. Pastor, o senhor tem tanta virtude, pastor. Não faz com que eu peque, não, pastor. Não seja pedra de tropeço, não, pastor. Ele diz, ora, nós que somos fortes espiritualmente, maduros espiritualmente,
como nós devemos fazer? Devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ei, Jeová, você ama esse Deus? É esse mesmo Deus que diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É esse mesmo Deus que diz que quando você declara a palavra, crendo de todo o coração, acontece. É esse mesmo Deus que diz que Cristo já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. É o mesmo Deus que está dizendo para você, ei, você que é maduro espiritualmente, é importante suportar a debilidade do seu irmão. Sabe quando a gente fala assim, meu Deus, aqui não acontece, acontece só lá no Verbo Campo Grande. Já falei 30 vezes com essa criatura. Vou contar um exemplo para vocês. Olha que coisa interessante, como é perigoso a gente julgar. Há muitos anos atrás, quando eu congregava em outra igreja, nós tínhamos um corpo ministerial. E tinha uma pessoa que pregava, e aí naquela época, o meu pastor, ele dizia assim, olha, a Bíblia que a gente mais usa é a versão ARA, a revista e atualizada, porque é a Bíblia que o povo tem. Então, a gente vai ler na Bíblia que o povo sabe, entende. E aí, todos nós éramos treinados a sempre usar a Bíblia nessa versão. E aí, nós tínhamos um companheiro, né, de ministério que ele nunca usava a Bíblia nessa versão. E aí, o que surgiu entre nós? Rapaz, fulano é muito rebelde. Porque a gente saía da reunião com o nosso pastor, a reunião de treinamento, digamos que a reunião de treinamento foi na sexta. Aí, no domingo, esse irmão estava escalado para pregar. E ele não usava a Bíblia revista e atualizada. Aí, o que a gente falava? Não, ele é muito rebelde. Na sexta-feira, o pastor falou que tinha que usar essa versão. No domingo, ele não prega nessa versão. E aí, toda reunião, o pastor falava, mas o pastor não falava diretamente para ele. O pastor falava na reunião, com aquela expectativa que o irmão entendesse. Pois bem, um belo dia, numa reunião dessa, ele sentou do meu lado. Aí o pastor falou de novo. Aí ele falou para mim assim, hã? Não, nem sei se era terceiro, acho que já era sei lá quantas vezes. Menos de 3 não era, com certeza. Aí ele falou para mim, reclamando do pastor. Mas toda reunião o pastor fala isso? Não tem mais nada para falar, não? Aí eu virei para ele, aí ele falou assim, não é possível que toda vez ele fala isso. Será que ainda tem alguém fazendo isso que ele está falando? Aí eu virei para ele e falei assim, tem. Ele está falando isso para você, porque você nunca vem com a Bíblia revista e atualizada. Foi um choque para ele. É sério. Foi um choque. Ele não entendia em nenhuma daquelas reuniões o que o pastor estava dizendo. Eu não sei, irmão, né? TDAH, nível lá em cima. Não sei o que acontecia com aquele irmão. Mas ele não entendia que tinha que usar aquela Bíblia e que toda vez que o pastor falava era por causa dele. Ele não entendia isso. A revelação veio no dia que eu finalmente disse para ele, é de você que ele está falando. E todo mundo tem que ouvir isso por sua causa. Você entende, queridos, que para a pessoa aquilo não é óbvio. Então, nem sempre aquilo que é óbvio para a gente é óbvio para outra pessoa. Então, talvez você esteja pensando, mas será possível toda vez o irmão faz isso? Eu já disse que eu não gosto e toda vez o irmão faz isso. O irmão fala isso, o pastor já falou com ele para não fazer, mas ele continua fazendo. É porque, na verdade, aquilo que é óbvio para a gente não significa que o outro entendeu. Isso é viver em família. Isso é viver na família da fé, é viver no convívio com a igreja. E, queridos, quanto mais você convive, mais as coisas vão brotar. Como meu marido diz, né, quando a gente olha para a lua de longe, a lua é linda, ela é perfeita, ela tem uma simetria, né? Lindíssima a lua. Chega perto, toda cheia de cratera. De longe ela é perfeita.
De perto, ela tem buraco, cratera. Então, quanto mais eu convivo com o irmão, mais eu vou perceber as crateras dele. Amém, gente? Amém. E a beleza é, em Cristo e na sua palavra, nós aprendemos a conviver. Sabe, queridos, aprender é uma palavra que tem que estar no nosso dicionário. Amém. Aprender a conviver. O apóstolo Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Isso significa que ele não sabia, ele aprendeu. A Bíblia fala lá em Hebreus, no capítulo 5, que Jesus aprendeu a submissão pelas coisas que ele sofreu. Então, ele aprendeu. Nós podemos aprender o bom convívio. Não é o convívio perfeito, é o bom convívio. Porque o convívio perfeito não vai existir, é o bom convívio. Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus desafios na convivência? Eu vou melhorar. Porque se aquilo é um desafio para mim, eu vou melhorar. Eu vou melhorar o meu relacionamento com as outras pessoas. Porque quando eu melhoro dentro de mim, eu sou mais compreensivo com o outro. Agora, quando eu nego as minhas dificuldades, eu também vou colocar uma lente de aumento nas dificuldades do outro. Porque, afinal de contas, eu sou perfeito. E aquilo que o outro faz de errado vai gritar muito mais. Agora, quando eu sou sincera em olhar para a minha vida e falar, meu Deus, ainda bem que Cristo entrou na minha vida. E Ele me dá a oportunidade de eu melhorar. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, a gente chega para Cristo, tudo desajustado. Mas, graças a Deus, pela palavra que é nosso espelho. E o que a palavra faz? A palavra vai nos habilitando, nos capacitando. O apóstolo Paulo, a gente leu, ele fala lá para a igreja de Corinto. Eu queria falar coisas mais profundas para você. Mas eu não pude falar. Porque vocês são crianças e não vão compreender. Sabe criança, quando pergunta alguma coisa, e aí você fala assim, meu Deus, como é que eu respondo? Porque eu não vou poder responder tudo, porque a criança não vai compreender. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo isso para aquela igreja. Eu quis trazer mais revelação para vocês. Já pensou, querido, Jesus Cristo parado na sua frente e falando assim, Alan, um exemplo, Alan, eu quis falar coisas mais profundas para você. Eu quis te dar revelação mais profunda. Mas porque você é criança, eu não pude te dar um alimento sólido. Eu tive que dar para você leite. Porque você está carnal, você está criança. Gente, era isso que ele estava falando aqui. Pensa quanta coisa Jesus quer nos dar de revelação. Jesus chegou aqui perto de você e falou, eu quero te falar um monte de coisa. Tenho tanto para te falar. Eu quis te falar um monte de coisa, mas eu não pude. Não é que eu não quero, eu não pude, porque você não tem maturidade para entender. Não, amado. Hoje a gente está aqui para crescer em Deus. Para crescer mais um nível. Aprender um pouco mais sobre a palavra, aprender um pouco mais sobre o convívio com o meu irmão, que não é igual a mim, tem uma cultura diferente, tem uma criação diferente, mas agora todos nós estamos dentro da cultura celestial, estamos dentro da cultura divina, agora isso é um processo de adaptação, eu decido aprender. Eu decido aprender a conviver. Eu decido aprender a olhar para as dificuldades do meu irmão e compreender essa dificuldade. Porque Cristo disse, ame o seu irmão como eu te amei. Um amor incondicional. Não é porque ele é bonito, não é porque ele é cheiroso, não é porque ele te agrada, não é porque ele fala coisas que você gosta, não. Ame o amor incondicional. Ame o seu irmão como ele é. E a palavra é que tem o poder para lapidar. Você pode chamar o irmão para conversa. Percebi que você não gostou daquilo que eu falei. Eu te ofendi? Me desculpa. Por que você ficou ofendido com aquilo? E aí ele vai dizer, não, porque quando eu era criança, meu pai falava assim comigo. E isso disparou um gatilho. E eu não gosto de ouvir isso. Olha aí. Não é um problema seu que falou, mas é um problema dele.
E aí, juntos, vocês podem caminhar em direção à cura desse problema. Amém, gente? Oh, glória, isso é família. Isso é família de Deus. Isso é o que a palavra fala sobre a convivência. E deixa eu te dar uma notícia triste, né? Eu sei que o evangelho são boas novas, mas eu vou te dar uma notícia triste. Isso tem em toda a igreja. Aqui em Viseu não, mas nas igrejas por aí, não é? Então não adianta a gente dizer assim, vou sair da igreja. Não quero mais saber de igreja. Queridos, a Bíblia fala, não dá tempo da gente ler, mas depois você pode ler na sua casa. Lá em Apocalipse, o Espírito Santo inspira o apóstolo João para ele escrever cartas para as igrejas da época. E aí, em toda a carta, Jesus fala aquilo que está certo na igreja e aquilo que precisa melhorar na igreja. E aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça. A igreja está bem nisso, 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 mas a igreja precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Jesus sabe o que precisa melhorar na igreja. Mas sabe o que diz? Que Jesus, o candeeiro, está no meio da igreja. Então, pensa comigo, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Jesus diz o que está de bom na igreja. Jesus diz o que precisa melhorar da igreja. Mas Jesus, mesmo sabendo que a igreja é imperfeita e que tem coisa que precisa melhorar, a Bíblia garante que Jesus está no meio da igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Mas a igreja não está imperfeita? A igreja não está com defeito? A igreja não precisa melhorar nisso, nisso, nisso? Mas mesmo assim, lá em Apocalipse diz que o candeeiro está no meio da igreja. Então, Jesus não abandona a sua igreja porque ela é imperfeita. Aleluia. Você também não vai abandonar a sua igreja, porque talvez ela não esteja tão perfeita assim. Amém? Sabe por quê, querido? Vai sair de uma, vai para outra, vai sair de uma. Sabe que tem pessoas que têm 20 anos de evangelho. Aí você pergunta, aonde você congregou? Eu já congreguei em tanta igreja. Já fui de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. É como meu marido gosta de dizer. E o que tem em comum em todas essas igrejas? Você, criatura. Então, talvez, né? Talvez seja você que precisa se adaptar à igreja, entendendo que ela é o corpo de Cristo, entendendo que é a família de Deus, entendendo que Jesus está no meio da igreja, entendendo que não tem igreja perfeita, porque não tem família perfeita, entendendo que todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, e que a palavra é o nosso espelho, e nós devemos olhar para a palavra e ajeitar o que não está bonito, não é assim? Acorda você de manhã, olha para o espelho, o cabelo todo alvoroçado, o rosto sujo. E você vai trabalhar desse jeito? Não, você melhora, né? Penteia, lava, escova, pá. Por quê? Porque aquela aparência que você viu não estava boa. A palavra é o nosso espelho. Nós olhamos para a palavra e a nossa aparência que não está boa à luz da palavra, a gente melhora. Amém? Oh, glória! Para encerrar, 1 Timóteo no capítulo 3, para você entender o que você é. Quem você é na fila do pão? Né? Lá no Brasil a gente tem esse jargão. Diz o seguinte, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, onde as portas do inferno não prevalecerão, onde juntos e ajustados crescemos. Meu Deus! Juntos e ajustados crescemos. Por quê? Porque nós somos a coluna. O que é uma coluna? É aquilo que sustenta. Então, a coluna é a igreja. É a igreja que sustenta a verdade. A coluna. E ele diz, coluna e baluarte. Baluarte é como se fosse um adorno que é colocado assim nos muros, não é? Para dar mais segurança. É um
um adorno, um baluarte. Ele diz, é a coluna, é o que sustenta a verdade. É o baluarte, é o que protege a verdade. Então, a nossa missão é sustentar a verdade como família de Cristo, proteger a verdade como família de Cristo. E que verdade é nesse nosso contexto? Que nós amamos os nossos irmãos, como Cristo nos amou, num amor incondicional. Nós somos uma só família, a família de Deus nessa terra. E para que os que estão lá fora entendam o amor de Cristo, dentro da igreja, esse amor tem que ser exalado. Amém, gente? Oh, glória! O Ministério de Música pode nos ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus é bom. Você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse benefício. Você é um ser espiritual, amém? Não é carnal. Você é espiritual. O que você faz com a sua carne? Como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro a minha carne. A reduzo à escravidão. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe o que eu faço com a minha carne? Eu boto ela no lugar dela. Amém. Eu não dou ouvidos à minha carne, eu boto no lugar. Então eu não dou ouvidos ao ciúme, eu não dou ouvidos à inveja, eu não dou ouvidos a dissensões, facções, divisões no meio da igreja. Eu não dou ouvido à carnalidade, não dou ouvido. Quando a carne quer ouvir, eu digo, carne, você vai ficar abafada. Amém. Eu vou te esmurrar e vou te reduzir à escravidão. Amém, queridos? Nós ainda temos um corpo. E esse corpo ainda tem desejos e vontades. Esse corpo ainda tem desejo de realizar obras da carne, feitos do corpo. Mas vai chegar um dia onde esse corpo será totalmente transformado. E aí sim, os nossos desejos não serão mais carnais. Mas até que Jesus volte, queridos, nós dominamos a nossa carne. Nós colocamos a nossa carne no lugar. Amém? Nós vamos andar na palavra. A palavra é o nosso espelho. E a responsabilidade que temos? Somos igreja, somos família de Deus, somos coluna e baluarte da verdade. O mundo vai olhar para a nossa vida, olhar para a nossa família e vai desejar fazer parte dessa família. O mundo vai dizer, eu quero o que tem naquele lugar. Eu quero pertencer a esta família que não é perfeita, mas que se ama, mas que anda junto, mas que tem cooperação, mas que um suporta o outro, mas que ali ninguém passa necessidade, porque cada um coopera com a necessidade do outro. E aí, queridos, seja qual for a sua necessidade, você tem um irmão do lado que pode cooperar com você. Amém? Tem um irmão do seu lado, que faz parte da sua família, que foi lavado e remido com o sangue do Cordeiro, assim como você. Tem um amor que nos une, tem Cristo que nos une. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele faz a ligação, juntas e medulas, crescendo juntos, sendo aperfeiçoado. Que plano lindo é esse plano de Deus, igreja do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Podemos ministrar ao Senhor? Ele é santo e por isso você é santo. De Jesus tu és. Obrigado, Pai, pela tua santidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Tua é a glória. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Te exaltamos. Em toda a criação, pra sempre cantará. Santo. Você pode declarar isso de todo o seu coração. Jesus, tu és Engrandecer o nome santo. dele. Oh, obrigada, Senhor. Obrigada por
fazer algo aqui. Ainda temos alguns minutos. Procura um irmão, procura uma irmã. Pergunta para ele qual é a sua necessidade. E ore com ele agora. Junta a sua fé com esse irmão. Quem sabe aquilo que você tem vai abençoar o seu irmão essa manhã. Vai destravar coisas na vida dele. Seja um canal do alto Deus nessa manhã para o seu irmão. Jesus, o Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pelo seu coração disponível para ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele tinha para disponibilizar
disponibilizar para nós, viu? Grande abraço.